Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com essa matéria publicada pelo esse site aqui, o Japuri Socioambiental. Eu achei muito interessante trazer para vocês aqui no canal sobre essa matéria aqui, sobre fome, flagelo da humanidade volta a ameaçar a pobreza brasileira. Isso é um assunto a fome no mundo inteiro, mas aqui essa matéria ela se trata do nosso país, do Brasil. O que é o Brasil na sua essência com o seu povo? E o que seria o Brasil se não fosse o povo? Porventura, o Brasil é só um território sem população? Não. O Brasil, ele é um país habitado. Existem as pessoas que moram nele. Senão seria simplesmente um conjunto de terra. Então, quando nós falamos de cuidar do Brasil e que devemos ter zelo pela pátria, tem que se ter em mente que essa pátria é constituída pelo povo. E infelizmente o que nós vemos aqui nesse site aqui é um retrato do que nós temos dentro do Brasil, né? Então estamos aqui com essa matéria para mostrar para vocês, embora que muitos saibam, né? Mas às vezes tem algum que não sabe, o que eu ainda não tem ideia do que é a realidade brasileira, que essas coisas ainda tem dentro do Brasil. Por isso que eu trouxe essa matéria aqui, né? Olha só aqui, ó. O maior flagelo da humanidade é sem pairar alguma dúvida, a fome. O semiárido do Nordeste brasileiro, pelas adversidades climáticas e políticas de esquecimento, historicamente tem sido a região que sempre protagonizou essa triste realidade. Historicamente, isso não é de um governo, ou dois, ou coisa que eu valho. Né? Então diz aqui, estávamos muito perto de afastarmos esse fantasma quando a ONU, através de relatório da FAO, reconheceu no período entre 2002 e 2014 uma redução de 82,1% desse quadro, como resultado das políticas inclusivas do partido que se determinou a resolver essa calamidade através dos programas que compunham a plataforma Fome Zero. Este progresso, em pouquíssimo tempo, a partir do novo governo que se instalou, se deteriorou. E teremos que começar de novo, se a aristocracia permitir a instalação de novo governo progressista, includentes a contar de 2018. O texto acima publicado por um cidadão chamado Tânio Jardim chama a atenção para o fato de que, mesmo o Brasil tendo saído do mapa da fome das Nações Unidas, na maior redução do número de pessoas subalimentadas, já registrou entre as 6 nações mais pobres do mundo, que foi de 43,1%. Há agora o risco da volta do flagelo da fome para os segmentos mais pobres da população brasileira. Os dados do relatório O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo de 2015, divulgado pela FAO, mostraram o esforço realizado pelo governo brasileiro no combate à desnutrição e a fome na última década, levando o Brasil a alcançar as metas dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não existem o país do risco de voltar a ser listado no nefasto mapa da fome da ONU. A aprovação da Emenda Constitucional 95, conhecida como PEC 55, ou PEC do Fim do Mundo, que congela os investimentos nos programas sociais por 20 anos, tenderá, segundo especialistas, a agravar a desigualdade de renda e, consequentemente, aumentar a pobreza, impedindo milhões de brasileiros e brasileiras de ingerir a quantidade mínima diária de calorias, voltando a se alimentar de forma precária.
A extinção das políticas de incentivo à agricultura familiar, que produz, segundo os estudos da FAO, 70% do alimento que vai à mesa da população brasileira, e o favorecimento da monocultura de exportação com prioridade para a política agrícola do país. Favorece, no novo modelo de gestão brasileiro, a concentração de renda nacional e, consequentemente, a volta da pobreza, da miséria e da fome. A redução do programa Bolsa Família, que permitiu ao Brasil ver a primeira geração de crianças brasileiras alimentadas na escola, o que lhes daria a oportunidade de não repetir o destino de seus pais. Poderá retornar milhões dessas crianças a tristes estatísticas das 3,4 milhões de pessoas que, segundo dados do próprio governo brasileiro, apesar de todos os esforços da última década, ainda passam fome no Brasil. Pois é, pessoal, eu trouxe isso aqui simplesmente para a gente fazer uma pequena reflexão do que é os governos no Brasil. Essa situação sempre aconteceu, não é de hoje, isso aí sempre ocorreu. Mesmo na época dos militares, que as pessoas dizem que foi uma maravilha, é que essas informações que hoje chegam a vocês, naquela época não era possível, porque a ditadura não permitia que isso acontecesse. Né? Então, quando dizemos que criança morre de fome em função da desnutrição, é porque o que ocorre? Às vezes, a mãe, ela tem uma criança, durante o seu período de amamentação, entendeu? A criança ainda subsiste, porque ela está sendo nutrida, embora que a mãe com deficiência consiga amamentar. Mas após esse período, o que ocorre? O leite da mãe seca, ela já desnutrida, a criança sem o alimento adequado, vai levar à inanição, vai levar a uma criança que não se desenvolve com todo o seu potencial que deveria, e fica sujeito a enfermidades que poderiam ser evitadas, porque na verdade, a sua imunidade se torna baixa em função de nutrientes, e aí a mortalidade é assombrosa, sempre foi assim. Então o que nós precisamos, na verdade, é de um governo que olhe para essas pessoas. Eles são brasileiros, são nossos irmãos. Será que as pessoas que governam o país não têm coração, as pessoas não têm piedade, não olham para esse tipo de coisa? Agora vem o governo com a PEC aí que acabou congelando os gastos por 20 anos, destruir boa parte desse programa que estava levando essas pessoas a não ter o mesmo destino que os seus pais já tiveram. Entendeu? Sem condição. Porque a falta de nutrição vai afetar essa criança até mesmo no seu desenvolvimento intelectual, impossibilitando dele estudar, dele ter uma vida digna. Não vamos dizer que as pessoas vão ser ricas, porque não é essa a questão. É a questão que mesmo a pessoa sendo pobre, ele tenha uma condição de vida digna. Um direito elementar que é o direito da alimentação. Então, pessoal, nós temos que refletir todos os dias. A gente que tem a comida no prato, damos graças a Deus por tudo, por ter, mas na hora que a gente for se alimentar, pelo menos se lembrar que existem as pessoas nessas condições. Que às vezes, a pessoa no conforto do seu lar, né, fica aquela história, sendo o Brasil que come, e muitas vezes não vê o Brasil que tem fome. Não devemos ser assim. E devemos procurar as pessoas que vão se eleger para governos futuros, pessoas que têm um pouco de humanidade. Às vezes eu fico até meio emocionado a falar, mas é a pura realidade que acontece, é lamentável. Ok, pessoal? Então eu vou deixar essa matéria para que todos nós possamos daqui para frente refletir. Peço a vocês que, se for possível, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber novas matérias. Aqui nesse canal nós falamos dessas coisas, entendeu? São assuntos políticos que muitas vezes nós não podemos ficar como se não existisse isso na nossa vida, ok?
Então, obrigado a todos e até a próxima.